A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Olha aí, você já faz parte do nosso canal José Augusto, Palavra de Fé? Você já veio participar, já participou alguma vezes de nossa grande campanha de oração? Quero te convidar para fazer parte da nossa campanha de oração. A oração da madrugada, a oração das 7 horas da manhã e a oração do meio-dia e a oração das 4 horas da tarde. A Bíblia diz o seguinte, Paulo escreveu dizendo, orai sem cessar. Quando ele está dizendo orai sem cessar, porque nós devemos também orar em espírito, orar em todos os lugares que nós estejamos presentes. Paulo também escreveu dizendo, né, eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Diz assim a palavra de Deus, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Observamos aí, meus irmãos, uma boa ação deste homem Nicodemos. Segundo os historiadores, Nicodemos, ele era um dos homens, o segundo homem mais rico da sua época. E também ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um fariseu. E ele escolheu, visitar Jesus. Mas foi pela parte da noite. Até porque eu creio que para ninguém não contemplar ou não ver que ele estava se aproximando de Jesus. E ele logo saiu com essas palavras. Diz assim, não é? E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Muito bem. Ora, as suas palavras seriam palavras verdadeiras, porque ninguém poderia fazer mesmo. Ele reconheceu, ao olhar para Jesus, observar e também ver as notícias que corriam por todos os lados, ele observou essas coisas, não é? Observou que Jesus tinha curado os olhos dos cegos, que Jesus tinha ressuscitado os mortos. Por isso ele veio com essas palavras. Mas Jesus replicou, logo dizendo. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, porque na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, olha, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você dê uma meia volta e comece agora a fazer algo diferente. É necessário, Nicodemos, que você deixe as suas práticas, as coisas que você anda praticando, que você dê meia volta e esqueça todas essas coisas que você está praticando, porque senão você não vai herdar o reino de Deus. Senão você não vai ver o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui, o reino de Deus já está presente. Mas você não vai ver, não tem condições de você ver. Bendito seja Deus.
E disse-lhe Nicodemos: Como pode ser isso? Porventura poderá tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, Jesus, é necessário um novo nascimento. É necessário um novo nascimento. Tem pessoas que nunca estão dentro da igreja, no meio da congregação, mas ele nunca nasceu de novo. Porque ele continua fazendo as mesmas práticas. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Mas uma das coisas importantes que nós aprendemos hoje nessa manhã é que nós devemos deixar, não é? É que nós devemos renunciar a este homem velho. Como disse Jesus, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, como disse Paulo, não é? E tudo se fez novo. E quem está em Cristo, uma nova criatura é. Agora andai em novidade de vida. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que andar em novidade de vida. A sua vida tem que mudar. Você tem que mudar, ou você vai mudar, ou você nem vai ver o reino de Deus e nem tampouco vai entrar nele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você está entendendo isso? Que é necessário nascer de novo? Glória a Deus. Virando aqui a página para o outro lado. O que nasce, aí Jesus disse assim, olha. O que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilheis, Jesus disse, e eu dizer, necessário é vos nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, e não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim será todos aqueles que nascem de novo. Não é? Jesus respondeu e disse, tu és mestre. Porque ele diz assim, mas como pode ser isso? Porventura eu posso tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Olha aí, tá vendo? Nicodemos, irmão, era um mestre, era um ensinador em Israel, mas ele não entendia dessas coisas, não é? Aí Jesus diz aqui, ó, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. Bendito seja Deus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos, o que eu estou dizendo é o que eu vi, Jesus disse. Eu testifico isso porque eu sei. Oh, aleluia! Eu desci do céu. Eu estava lá sentado à destra do meu Pai. Glória a Deus! Oh, aleluia! Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como criareis se eu falar das celestial? Nicodemo, eu falei de coisas, foi daqui da terra, tu não acreditou. E se eu falar das coisas celestiais? Jesus disse, né? Oh, glória a Deus! Jesus disse para ele, né? Para Nicodemos, Nicodemos, eu falei das coisas terrenas, tu não acreditou, Nicodemos. E se eu falar agora das coisas celestiais? Oh, aleluia! Ora, ele disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aleluia! Ele disse, olha, Nicodemo, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu.
Aí o 14 ele diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Esse Deus é grande, irmãos. Moisés levantou a serpente, vocês sabem, não é? Porque Moisés levantou a serpente lá no deserto, porque os filhos de Israel pecaram contra Deus. Deus viu uma praga de serpente, morria quase 2.000 homens todos os dias, certo? Era morto. Essas pessoas, esses homens morriam picados pelas serpentes. E o povo ia se acabar, e Moisés foi a Deus e disse: Olha, Deus, tu tirou o povo do Egito para matar nesse deserto. Moisés disse: Olha, Deus disse: Olha, Moisés, esse povo são um povo obstinado de coração. Esse teu povo, vai fazer o seguinte: levante uma grande serpente de metal e coloque ela lá no cume do monte, suba ela numa haste, não é assim como se levanta a bandeira do Brasil, né? Numa haste, levante ela numa haste, porque todos aqueles que for picados pela serpente, quando olhar para aquela outra, será curada. Ali é uma simbologia, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim: Olhai para mim, diz Deus, e sereis salvo todos os termos da terra. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Como você está? Você está bem? O que você tem passado? Como está a sua vida espiritual? Não é? Como vai a sua família com Deus? Não é? Como tem sido a sua busca ao encontro de Deus? Por isso eu quero lhe convidar para você fazer parte da nossa família José Augusto Palavra de Fé, certo? Se inscreva aí no nosso canal, ative o sino das notificações, divulgue os nossos vídeos com o máximo de pessoas que você puder, porque você está nos ajudando a evangelizar. Deus abençoe, Deus é fiel, tá certo? Fiquem com Deus. Lembre-se de uma coisa. Oh, aleluia. Vá em busca de Deus. Vamos em busca de Deus, que nós vamos encontrar. E Deus irá fazer uma coisa grande nesse país. Deus irá fazer uma coisa grande nesse país. Sabe o que é, meus irmãos? Oh, aleluia. Ele vai mudar a história dessa nação, porque essa nação, quase 90% dela é uma nação, não é? Religiosa, que serve a Deus. Cada um serve, muitas deles, da sua maneira, não é verdade? Mas nós não estamos aqui para criticar religião nenhuma. Nós estamos aqui para falar de Deus, para dizer quem é Deus. Venha e faça parte da nossa corrente de oração. Oração pela madrugada. Pela madrugada nós temos oração muito boa, tá certo? E a oração às 7 horas da manhã e a oração ao meio-dia e oração às 4 horas da tarde. Deus abençoe, Deus é fiel, fique com Deus, em nome de Jesus. E não se esqueça, viu? Olha aí, você que está lá do outro lado da telinha, José Augusto, Palavra de Fé. Deus abençoe e fique com Deus.